Olá, que privilégio, estamos de volta, levando até o seu coração mais uma reflexão, mais uma meditação na palavra de Deus. E o tema que eu gostaria de abordar neste momento é Aprendendo com as Cobras. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo de número 16, Jesus nos diz o seguinte: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Certamente você deve pensar agora, mas como aprender alguma coisa com uma cobra, com uma serpente? Porque as cobras, elas são tidas como um animal temeroso que ninguém quer se aproximar, ninguém quer acordo. Quando alguém vê uma cobra, a tendência é ou fugir ou matá-la. Portanto, você deve estar pensando, mas o que é que eu vou aprender com as serpentes? Certamente Jesus conhecia as serpentes muito mais que um biólogo habilidoso, mas Jesus sabe todas as coisas. E ele então, já pensou você se aproximar de uma serpente, de uma cobra venenosa, de uma cobra peçonhenta? Você não quer se aproximar. Você não quer acordo com as cobras. Certamente, Jesus aqui, ele não está dizendo que nós devemos ser iguais às cobras. Não, ele diz, ele mostra uma qualidade que nós precisamos aprender com as cobras, aprender com as serpentes. E essa qualidade é essencial nas nossas vidas, porque no mundo em que nós vivemos, nós enfrentamos perigos. Veja que Jesus está orientando aqui os seus discípulos e ele está dizendo: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E Jesus está dizendo aqui que eles iriam enfrentar perigos, eles iriam enfrentar situações complexas nas suas vidas, portanto, eles deveriam ser prudentes. E ele diz: sede prudentes como as serpentes. A prudência é algo, é uma qualidade necessária nas nossas vidas. Nós precisamos ser precavidos, nós precisamos ter cuidados, nós precisamos olhar em volta o que está acontecendo para que nós venhamos enxergar o perigo de longe. E enxergando o perigo de longe, tem como nós evitarmos sermos atingidos. E as serpentes, as cobras, elas são animais muito exóticos. Interessante, as serpentes, elas sentem a percepção de alguém que se aproxima pela a vibração da terra. E ela sente o olfato pela língua. Por isso que quando alguém se aproxima de uma cobra, principalmente quando são as cobras venenosas, por exemplo, a cascavel, ou a jararaca, ou a surucucu, que são cobras muito venenosas, elas ficam mostrando a língua constantemente, porque elas têm, através da língua, elas absorvem partículas que levam para dentro do céu da boca, ali onde ela sente o olfato. E as cobras, muito embora não tendo pernas, elas andam ligeiro, algumas sobem árvores, elas conseguem nadar sobre as águas, flutuar, e elas conseguem também mergulhar. Já imaginou se as cobras tivessem asas? Mas Deus sabe todas as coisas. Então, mas o que nós devemos aprender com as serpentes é a prudência. As serpentes, elas não se expõem e elas ficam ali enroladas em lugares escondidos, e quando alguém se aproxima, ela sente a percepção, principalmente quando elas são ameaçadas. Veja que Jesus ele disse: Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, os lobos são predadores e as ovelhas são presa. E no mundo em que nós vivemos, nós precisamos ser precavidos. Nós não devemos confiar
em todas as pessoas, principalmente em quem nós não conhecemos. Devemos ter a percepção do que está acontecendo à nossa volta, do que se aproxima de nós, para que possamos enxergar o perigo, para que possamos fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões de forma sábia. E assim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós precisamos aprender com as cobras, aprender a prudência, para que assim nós possamos nos procedermos bem e evitarmos o perigo diante de nós. Hoje eu tenho a participação do Eliabe e ele vai aqui ter a sua participação trazendo versículos. Vem cá, Eliabe. Sua vez. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Muito bem. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade.